Mas hoje eu tenho uma palavra que com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao coração de vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 29, verso 4. Salmos 29, verso 4. Salmos 29, verso 4 está escrito: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O tema da mensagem é: ninguém cala a voz de Deus, ninguém. Eu convido você, abaixe a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Senhor, venha falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que essa mensagem venha falar conosco, Pai, a todos que estão nesse culto presencial, a todos que estão participando no culto online, Pai, que sejam abençoados, sejam tocados, Pai. Nós temos hoje, Senhor, nesse culto online, Pai, pessoas que estão nos assistindo na Suíça, no Japão, pessoas que estão nos Estados Unidos, tantas pessoas amadas espalhadas no mundo, brasileiros, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que esta palavra venha retumbar nos nossos corações e que haja mudança de vida, que a gente saia daqui compreendendo, ó Deus, que o Senhor, a voz do Senhor é poderosa e ninguém cala a voz do Senhor. Pai, fale em nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Certo escritor e filósofo francês chamado Voltaire, nasceu em Paris no ano de 21 de novembro de 1694. Ele se opunha à fé. Ele dizia que o Evangelho de Jesus era uma invenção. Ele dizia que Jesus era um impostor, era uma maior farsa. E ele afirmava para os seus amigos que o cristianismo era um fenômeno prestes a desaparecer. E em 100 anos não haveria mais Bíblia na terra. 25 anos depois da sua morte, a casa de Voltaire se tornou a sociedade bíblica, se tornou a casa da Bíblia. Então nós vemos aqui Voltaire, o homem que jurou destruir o cristianismo. O fim foi trágico, morreu numa morte agonizante, uma morte terrível, uma morte assim de sofrimento, que ele até pediu: por favor, chama um pastor, chama um padre para orar por mim. E os seus amigos disseram: de jeito nenhum, você sempre odiou o cristianismo, nós não vamos atender teu pedido. E ele morreu uma morte tão trágica, e a enfermeira que acompanhou ele disse assim: eu jamais quero participar de uma morte de outra pessoa que ela contemplou, assistiu aquele momento tão terrível de ver a pessoa gritando e falando: estou indo para o inferno, os demônios estão me levando para o inferno. E foi algo terrível. Essa enfermeira falou: jamais quero cuidar de um ateu, porque o sofrimento foi terrível, que ela ficou marcada por aquele momento. E a Bíblia fala, amados, Gálatas 6, verso 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. Irmãos, a Bíblia hoje é o livro mais vendido no mundo. Segundo o Guinness de Record, mais de 5 bilhões de cópias já vendidas. É o livro mais vendido do mundo. Um homem que profetizou que em 100 anos não haveria mais Bíblia na terra, e ele se empenhou para acabar com as Bíblias na França, e a casa dele se tornou casa da Bíblia, sociedade bíblica. Com Deus não se zomba. Amados, Deus é Deus. E hoje eu quero compartilhar duas verdades que eu vejo aqui nessa afirmação desse texto da Bíblia, que ninguém cala a voz de Deus. Primeiro, Deus é o Todo-Poderoso.
Isaías 55, verso 11 está escrito: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, o que enviei. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Irmãos, a palavra do Senhor diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Certa vez chamaram Jesus para orar por Lázaro, que estava entre a vida e a morte. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando Jesus chega, Marta e Maria estavam decepcionados com Jesus. Senhor, agora é tarde, nosso irmão morreu, por que o Senhor não chegou quando foi chamado? E Jesus fala assim: onde está Lázaro? E foi levado até a gruta onde estava Lázaro. Estava tudo enfaixado, morto há 4 dias. E quando Jesus se dirigiu àquela tumba, Jesus, ele bradou: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto, aquele que estava dormindo, acordou. Aquele que estava morto veio à vida, porque a palavra do Senhor é poderosa. Já pensou, amados, a voz do Senhor: Lázaro, sai para fora. Não tem morte, não tem principado, não tem potestade que pode impedir a voz do Senhor. E hoje a voz do Senhor está sendo liberado nesta noite. O Senhor tem milagre para você, o Senhor tem libertação para você, o Senhor tem salvação para você. Você não veio num teatro, você não veio para assistir uma partida de futebol, você veio para estar na casa do Senhor, e a palavra do Senhor está sendo liberada, e o Senhor fala: é impossível sair da presença do Senhor de mão abanando, porque o Senhor é rico e poderoso, é cheio de bênção, Ele é fonte de todo o poder. Por isso, amados, abre o teu coração e creia, tenha expectativa muito grande que o milagre de Deus vai acontecer nesta noite na tua vida. E para você que está assistindo online, Deus, Ele fala para você que a voz do Senhor é poderosa para liberar as bênçãos que estão retidas na sua vida. Creia e tu verás a glória de Deus. Leve Jesus aonde está o problema, porque Jesus não tem problema, Ele tem solução. Jesus não ficou na contemplação, chorando: Lázaro morreu, puxa, me atrasei. Lucas 1,37: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Irmãos, creia somente. Essa é a mensagem do Senhor: creia somente e tu verás a glória de Deus. Certa vez Jesus estava no barquinho e sobreveio no mar um vento impetuoso, um vento tão forte, lá no mar da Galileia. Nós temos aqui queridos aqui que navegaram com a gente no mar da Galileia, mas a gente nunca experimentou um ventinho forte. E amados, naquele dia veio um vento tão forte, e Jesus dormia profundamente, estava exausto, porque como humano também, porque ele abriu mão dos atributos de Deus, porque a perfeita humanidade de Jesus é explicitado naquele momento. Jesus estava cansado, esgotado, exaurido, porque ele tinha ministrado para uma grande multidão, e ele estava dormindo, e sobreveio, de repente, olha, os de repente acontece, quando a gente menos espera, e veio um vento tão forte, que veio da parte do diabo. Jesus está dormindo, vou aproveitar agora, mandar esse vento para afundar esse barco. E os discípulos ficaram assustados, apavorados, porque a situação foi piorando. Quando eles perceberam que não tinha mais jeito,
perceberam que Jesus estava dormindo, acordaram Jesus, e Jesus, a primeira coisa que ele faz foi exortar aqueles homens, porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. E o Senhor se dirige ao vento e diz: vento, cesse. E o vento cessou, o mar se acalmou. E os discípulos disseram: quem é este que até o vento, o mar obedece? Esse é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que está no nosso meio. Está no nosso meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei no vosso meio. O Senhor já está tocando na tua vida, viu? Você que entrou aí com a vida bagunçada, Jesus, Ele é a solução. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e um milagre Ele fará. Ele não tira férias, Ele não descansa, Ele não cochila, mas Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Creia somente, e tu experimentarás a glória de Deus. Então nós vemos, amados, que Jesus nos delegou também autoridade para realizarmos as obras de Jesus, para sermos a voz de Deus na terra. Que responsabilidade, gente. A Bíblia fala em João capítulo 12, 14, verso 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Jesus deu a ordem ao vento, o vento cessou. Jesus chamou Lázaro à vida, e eu posso realizar essa obra também? Sim, é no poder do Espírito Santo. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Levante a mão. Então a boa notícia eu te dou: você tem o Espírito Santo, e você foi ungido para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores, porque a unção que está sobre você é uma unção sem limite. Sem limite. Irmão, se a ficha cair hoje, você vai começar a partir de hoje a declarar diante dos problemas: eu tenho um Deus que está acima de tudo, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. Você vai profetizar diante dos problemas o milagre do Senhor, a palavra do Senhor, e a palavra não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Então, amados, hoje o Senhor fala para mim e para você. Olha o que diz Mateus 18, 19: em verdade vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Ah, mas eu sou convertido, mas meu marido não é, a minha esposa não é. Mas você e o Espírito Santo é 2 pessoas. O que 2 concordar na terra a respeito de qualquer coisa que tiver base na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, 1 Coríntios 1:20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem um sim e o amém de Deus. E como está escrito, 1 João 5, 14 a 15, essa é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos confiança que o nosso pedido o Senhor irá responder. Então eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor é o mais interessado em te abençoar, porque Ele é Pai. Na minha célula eu falei sobre o Pai Nosso. Gente, Pai Nosso que está nos céus, quando Jesus ensina aos seus discípulos, existe uma palavra chamada no aramaico Abba, que significa papai. Você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou filho, se você se tornou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você tem acesso ao trono de Deus, e você pode chamar Deus de Pai, papai, porque você se tornou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, e você tem uma nova natureza. Você tem o Espírito Santo que
selou você, você é propriedade exclusiva de Deus, você tem acesso ao trono de Deus, e você pode abrir o coração e pedir com fé, porque o teu Pai está pronto para ouvir o clamor dos seus filhos. Irmãos, que coisa linda, que intimidade. Papai, eu não sei como foi o teu pai biológico, talvez austero, um pai duro, crítico, mas o teu pai te amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente aquilo que você precisa? A Bíblia fala: vós que sois pais, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês necessitam. Se um filho tiver fome, você não vai pedir pão, você não vai dar uma cobra, você não vai dar um escorpião, você não vai dar para aquele filho uma pedra, você vai dar aquilo que ele está pedindo, um pão. A Bíblia fala: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Que coisa linda, gente. Então hoje o Senhor está dizendo para mim, para você: a voz do Senhor é poderosa, e o Senhor te deu autoridade para você ser uma voz na terra. A Bíblia fala que o Senhor te constituiu herdeiro de Deus, co-herdeiro, você é da família de Deus, você é príncipe, você é princesa, você é mais do que vencedor. Você, amados, é a coroa da criação. Você é sacerdote, sacerdotisa, e o Senhor quer trabalhar com você, Ele quer trabalhar em parceria, porque Ele te chamou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado, e os sinais miraculosos te seguirão. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpente, ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus que te habilita, que te capacita, e quando você abre a sua boca e libera as bênçãos de Deus, Deus entra em ação, a palavra não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, as minhas promessas não hão de passar. E o Senhor não escolheu, não é prerrogativa de sacerdote, de apóstolo, de pastor. Todos nós podemos entrar no Santo do Santo, todos nós podemos abençoar aqueles que estão ao nosso lado. Então quer dizer, você é uma bênção ambulante. Interessante que o Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, pecadores. Mas no original fala assim: é abençoado. É abençoado. Então quer dizer para você, Efésios 1:3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, você é uma bênção, entenda isso. Aqui não tem nenhum crente uruca. Aquele crente uruca que vai tirar 30 dias de férias na praia, é aquele tipo de gente: vai chover, quer ver que eu vou chegar lá, vai ter chuva, vai ter só desgraça. Vai acontecer desgraça, porque não conhece o seu Deus a quem ele serve. Há poder nas nossas palavras. Quem anda em fé, amados, tem a mente de Cristo, e nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus. Nós temos que entender uma grande verdade: Deus entra em ação quando você libera a palavra. O que dois concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, ele é concedido pelo meu Pai que está nos céus. Deus é fiel. Agora, a gente não está livre de passar por momentos de turbulência, de luta, de aflições, mas
Em todas as circunstâncias adversas, nós somos mais do que vencedor. Por isso, nós temos que liberar a palavra de Deus, nas adversidades. Liberar a palavra do Senhor. Senhor, esta tribulação a qual estou passando é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. As aflições do tempo presente que eu estou passando não se compara ao que Deus tem preparado para mim. Isso é fé. A voz do Senhor é poderosa, e quando você libera as promessas de Deus, Deus vai abrir o mar vermelho. Em vez de você ficar murmurando diante do mar vermelho, você tem que louvar a Deus e tem que dar ordem: mar, se abra no nome de Jesus. O mar vermelho representa as dificuldades, as portas fechadas, mas abra a tua boca e Deus entra em linha, Deus entra em ação, porque Ele te confiou autoridade. O Senhor te respalda, o Senhor interage conosco. Aqueles discípulos, quando eles se apropriaram dessa verdade, amados, ninguém segurava aqueles homens, aquelas mulheres, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eram pessoas simples, iletrados, mas cheios do poder de Deus. Havia curas, milagres, prodígios e maravilhas. Os demônios eram expulsos e Deus fazia maravilhas, porque eles entenderam: nós somos a extensão da obra de Jesus na terra. A Bíblia fala em 2 Coríntios 1:20, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria dos homens? Então vai falando, amados, que Deus usa as coisas simples deste mundo para confundir os fortes. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os poderosos. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, porque o Espírito Santo de Deus é que nos capacita. Isso é uma loucura para os homens, mas Deus usa os improváveis. Eu sempre falo, Deus usa pessoas comuns para realizar coisas incomuns. Deus que te chamou para fazer a história, e hoje o Senhor diz para mim e para você: comece na sua casa a profetizar a restauração. Começa a profetizar a libertação na sua casa. Não espere pelo pastor, pelo apóstolo, não espere pelo homem. Libera a palavra e Deus vai entrar em ação. O que dois concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se Ele há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei no vosso meio. Creia e tu verás a glória de Deus. Então não fique se lamentando, não fique esperando pelas pessoas, mas a Bíblia fala: bendito o varão, a varoa que confia no Senhor. Confia no Senhor. Ousa profetizar, ousa declarar a palavra de fé. Quando a minha esposa detectou o câncer, foi fazer a biópsia, o médico falou 3 vezes: Mariana, teu câncer é grave. E ela, com aquela cara de paisagem, calma, serena e tranquila: Mariana, você não entendeu, teu câncer é raro, é gravíssimo. E ela, calma, serena e tranquila. Pela 3ª vez, para deixar ela perturbada: Mariana, você não entendeu, teu câncer é devastador, é raro, é um câncer terrível. Doutor, eu sei tudo isso, mas o médico dos médicos, ele dá a última palavra, que é Jesus. E eu já tinha dito para minha esposa: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando ia fazer a terceira quimioterapia, o médico faz aquele exame de imagem lá para saber a evolução do tamanho, como se diminuiu, quanto. O médico falou 3 vezes: uau, isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece. O que houve, doutor? Não tem mais câncer, está curada. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está falando para mim e para você: não importa o quadro que você se encontra, se é
algo real, concreto. Libera a palavra de Deus, confessa as promessas de Deus. Confessa as promessas de Deus e declara as promessas de Deus. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus é poderoso. A Bíblia fala, amados, em Atos capítulo 4, verso 29, os discípulos estavam sendo ameaçados. Se falasse de Jesus, seriam presos, seriam mortos. E eles entraram no templo, não para pedir Deus que cesse toda essa perseguição, mas eles oraram: Senhor, dai-nos mais poder, mais ousadia, mais intrepidez, porque nós vamos sair daqui para ganhar almas. E nós não temos a nossa vida preciosa, o que importa é ganhar almas, o que importa é cumprir a vontade do Pai, é manifestar o reino de Deus. E amados, quando eles oraram, diz que aquele local tremeu, chacoalhou, e quando saíram daquele templo, saíram cheios do Espírito Santo, anunciando o Cristo ressurreto. Oh, amados, quando você entende que você tem autoridade, a voz do Senhor está contigo, libere a palavra de Deus, não deixe o diabo te calar, não deixe o diabo encarcerar sua alma pelo medo, angústia, depressão. Se levante e comece a declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você está doente, comece a invocar pelas machucaduras de Jesus: eu estou sarado. Se você acha que está debaixo de obras de feitiçaria, você declara: Senhor Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor quebrou todo escrito de dívida, e nenhuma maldição, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amados, reivindica as promessas de Deus. Em todas as promessas de Deus, nela você tem um sim e um amém, porque Deus tem caráter. Minta o homem, mas Deus é verdadeiro. A Bíblia fala que Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. E a boa notícia, Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está tocando na sua vida agora. Você que está me acompanhando online, sim, o Senhor Jesus está tocando na sua vida. A solução tem jeito. Pessoas disseram: não tem jeito, não tem, é irreversível a situação. Você está no beco sem saída, não tem como fugir. Teu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor agiu no passado e vai agir hoje. Ele ressuscita mortos hoje. Ele abre os olhos do cego e dá a voz para aquele que é mudo. O Senhor realiza milagres hoje. Ouse a crer e você verá a glória de Deus. Nós estamos vivendo um momento de crise econômica, crise em tantas áreas, mas eu quero dizer que o governo de Deus não está em recessão. Invoque Mateus 6,10, venha o teu reino, venha o teu governo. Significa: venha o teu governo e faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade do Pai, que você ande com dignidade. A vontade de Deus, que você manifeste as obras de Deus na terra, porque o Senhor te confiou autoridade. Você é filho, você é filha. Talvez você foi rejeitado no passado pelo teu pai, pela tua mãe, mas o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. E o Senhor te escolheu para você escrever uma nova história. Amém? E eu termino essa palavra dizendo, Mateus 24, verso 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça neste momento e peça ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero colocar em prática a tua palavra, que a voz do Senhor é poderosa. Não há estrutura humana, não há estrutura demoníaca, não há fortaleza satânica que possa impedir a voz do Senhor. E a voz do Senhor foi bradada lá na cruz do Calvário, está
pago, está consumado. Jesus se fez maldito na cruz para você ser bendito. Jesus se enfermou na cruz para você ser sarado. Jesus levou todas as nossas iniquidades. E a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, dignidade. Eu quero me dirigir primeiramente àqueles que ainda nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador. A religião não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas hoje a voz do Senhor está ecoando agora no teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua história, deixa Deus ser Deus na sua vida. Há alguém aqui nesta noite que quer convidar Jesus para entrar no seu coração, porque a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Levante a sua mão, aonde você estiver. Quem é o primeiro a entregar sua vida para Jesus? Eu toda vez que tinha um apelo, eu sempre estava com a mão erguida, porque eu falava: Deus, eu quero Jesus para a minha vida, eu quero, porque eu sei que o dia que eu fechar meus olhos estarei diante do Eterno. Eu quero, você jovem que levantou a mão, eu quero orar por você, vem aqui na frente, não tenha vergonha, tem mais pessoas, vem cá minha querida, aleluia, a festa nos céus, por vidas que estão entregando o coração para Jesus, não estão entregando o coração para uma religião, não estão entregando o coração para uma placa de igreja, mas para Jesus. Jesus hoje faz coisas novas. Isso, pode chegar aqui pertinho. Irmãos, a Bíblia fala em Lucas capítulo 15, verso 10, a festa nos céus, quando uma vida entrega o coração para Jesus. Nós temos aqui duas vidas preciosas, entregando a vida para Jesus. Está havendo uma grande festa nos céus. Como é seu nome, meu querido? Caio. E o seu? Tamires. Você sabia, Tamires, se você fosse a única na face da terra, Jesus morreria por você? Mais uma vida entregando o coração para Jesus. Tamires, eu não conheço você, mas o Senhor está falando ao meu coração agora, para entregar um recado para você. Você, no meio do caminho, você falou: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor se importa, fale comigo, porque eu cheguei ao meu limite. É verdade? A sua vida está uma bagunça, mas o Senhor manda te dizer: você entrou no lugar certo. O Senhor hoje está te livrando da morte, porque o diabo encheu a tua cabeça que não vale a pena viver. Mas a partir de hoje, você faz parte da família de Deus. Você foi roubada, muito roubada. Deus vai trazer dignidade na área sentimental. Deus vai trazer dignidade na tua área emocional, que está uma bagunça. Você se sente como uma criança abandonada na esquina. Mas hoje o Senhor diz para você que Ele é tão real quanto o ar que você respira. E você pediu no meio do caminho: Senhor, se Tu existe, fale comigo, porque eu não tenho mais força mais. O Senhor manda te dizer que Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. As pessoas te decepcionaram, as pessoas te traíram, pessoas que você amava te traíram, mas o Senhor hoje te abraça. O Senhor hoje escreve uma nova história, e hoje Ele prova o quanto Ele te ama, que Ele quebra hoje toda a malignidade que foi feita contra a sua vida. Hoje você vai dormir como nunca dormiu, porque a partir de hoje a tua causa está nas mãos do Senhor. Ele é teu advogado, Ele é teu justo juiz. E o Senhor manda te dizer: Ele muda a tua sorte hoje, nesta data 10 de maio de 2023.
Deus vai provar para você o quanto Ele te ama, porque Ele te livrou da morte, Ele te livrou do suicídio não só uma vez. Hoje o Senhor diz para você que Ele fala com você, que Ele te ama. Ele é teu pai te abandonou, mas o teu pai não te abandonou. O Senhor Jesus, Ele te ama, Ele te abraça, Ele te diz que hoje Ele escreve uma nova história na sua vida. Repita comigo essa oração, meus queridos. Fala assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, lava-me com Teu sangue. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Amém. Vocês nasceram de novo. Começa uma nova história na vida de vocês. Que Deus te abençoe. Amém. Oh, aleluia. Oh, te kamanara suriandala masteriandala mai. Irmãos, há uma unção de liberação aqui do poder de Deus. Os capetas aqui não aguentam, já bateram em retiradas, porque esse lugar é arraial santo, é território de Deus. Hoje nós vamos botar em prática essa palavra. A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. Interessante que os Salmos dá uma ideia. O trovão, como a voz do Senhor é majestosa. Você já escutou aquele barulho forte do trovão, tão poderoso? A voz do Senhor é muito poderosa. A Bíblia fala em Gênesis, Deus Espírito disse assim: haja luminares. E a palavra viva, que é Jesus, entrou em ação. Os cientistas disseram: até agora o mundo está em expansão, porque a palavra foi liberada. A palavra viva, que é Jesus. Jesus é a palavra viva. E nesta noite o Senhor quer realizar milagres. Irmãos, eu estou vendo Deus liberando tantas bênçãos aqui. Receba, Luísa. Receba coisas novas aí para assinar aí. Irmãos, chega de assinar encrenca. Vamos liberar a palavra, porque tem gente que fica até pessimista. O que falta mais para acontecer de desgraça? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você pode estar com um decreto aí, um exame médico, é real, concreto. Irmãos, tão certo como Deus vive, em cuja presença de Deus eu estou. Teve um culto de quarta-feira, eu falei, tem uma família que está preocupada com o seu filho que está com câncer, e a metástase tomou conta do corpo, e os médicos já deram alguns dias de vida. E o Senhor liberou uma palavra: Jesus está curando. Quando você chegar em casa, você já vai ver a reação do seu filho, algo acontecendo de uma forma sobrenatural. E quando o casal chegou em casa, viu o filho com a cor perfeita, era outro. Foi fazer os exames, os médicos disseram: não sei o que aconteceu, mas o milagre aconteceu. A cova foi fechada. Porque a voz do Senhor, quando Deus libera uma palavra, a palavra não volta vazia. Irmãos, eu estou aqui em obediência ao Senhor. Minha esposa está aqui como testemunha. Eu procuro ser um bom pastor dentro de casa e viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. E eu tenho orado, eu e a Mariana: Senhor, que os cultos de quarta-feira haja reboliço do Teu Espírito Santo, que as pessoas venham testemunhar milagres.
Irmãos, eu estou sentindo hoje uma unção de milagres, porque hoje eu estou provocando no coração de vocês a acreditarem que Jesus faz milagre hoje. Talvez você está cansado de tanta má notícia, de tantos problemas, mas eu quero dizer para você, Jesus não está aposentado não está na cruz, não está no sepulcro, Ele ressuscitou. Quantos aqui precisam de um milagre físico? Levante a mão. Jesus já levou na cruz, hoje você vai só se apropriar e vai acontecer milagres aqui, e muitas pessoas vão sentir o calor na região onde está a enfermidade, vai ser um sinal do milagre instantâneo. Quantos aqui estão precisando de um milagre financeiro? Levante a mão. Irmãos, Jeová Jirê, Deus é o Deus da provisão. Quantos têm aqui negócio pequeno ou grande? Levanta a mão, estabelecimento. Nós vamos orar para que os cardumes de peixe cheguem nas nossas mãos. Você é um abençoado. Não fique aí pensando, será que eu mereço? Gente, a gente merece um inferno, mas é graça, é favor imerecido. Pai, me abençoa. Não tem economia no céu, gente, não tem miséria, não tem recessão. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Quem pede recebe, quem busca encontra. Há uma unção de liberação de bênçãos para você que está me vendo pela internet. Há uma unção de milagre sendo liberado agora. Nós cantamos aqui, não há impossível para Deus. O que pode impedir o milagre de Deus é a tua incredulidade. Não seja um crente Tomé, precisa vir para crer. Creia e tu verás a glória de Deus. Irmãos, Deus está visitando a tua casa e está botando para correr demônios que estavam oprimindo a tua casa. Enquanto você está aqui, o Senhor está dando ordem aos seus anjos para mandar, para botar para correr todo o demônio que está oprimindo a teus filhos, está oprimindo a sua casa. E você não dorme de noite. A partir desta noite você vai dormir que nem um bebê, porque enquanto você dorme, Deus está trabalhando a teu favor. Você está preparado para receber milagres agora? Está preparado? Está preparado para ver milagre criativo nesta noite? O Senhor recria rim. Talvez você está com o rim paralisado ou perdeu um rim por conta de algum acidente. O Senhor recria, o Senhor faz milagre. Nós temos a pastora Marlene, o dia que a gente orou por restauração de dente, recebeu quantas obturações? 7 obturações nos dentes. Irmãos, o Senhor faz sinais, prodígios e maravilhas. Que você creia. O presidente do universo é Ele que comanda a sua vida, é Ele que está acima de tudo. Nas suas mãos há força e poder, e nele está o engrandecer, e Ele dá força ao cansado, multiplica o vigor aos que estão cansados, desanimados, e os que esperam, os que confiam no Senhor, subirão como asas, como águia. Correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Irmãos, há uma unção de libertação aqui. Pessoas que entraram oprimidas, pessoas que entraram aqui com encosto espiritual. Esses demônios já estão batendo em retirada. Senhor, nós estamos diante da tua santa presença. A voz do Senhor é poderosa, e o Senhor, Pai amado, me confiou nesta noite esta autoridade, e eu libero agora no nome de Jesus. Meu irmão, você que entrou doente, ser curado nesta noite, ser curado, ser curado. Você que está me acompanhando pela internet, ser curado de toda e qualquer malignidade. Eu declaro pessoas que têm alguém na família, filhos com autismo, eu declaro um milagre, eu declaro a cura, eu declaro pessoas que estão doentes no hospital, na UTI, parentes, amigos, familiares, eu declaro a cura no nome de Jesus. Senhor, eu declaro em nome de Jesus
toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, eu ordeno, no nome de Jesus, tudo que foi feito na encruzilhada, na mata, na cachoeira, aonde possa ter sido feito, eu declaro agora, está anulado pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu declaro hoje o resgate, eu declaro hoje a restituição, libertação, restauração. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em síndrome do pânico, pessoas que estão em crise de ansiedade, com angústia, que estão vivendo debaixo de calmante, debaixo de remédios que o psiquiatra receitou. Eu declaro libertação para a nossa alma, libertação na alma, cura na alma, restauração no físico, restauração em todas as áreas. O Senhor está mandando dizer que Ele está trazendo libertação no casamento. Deus está restaurando famílias. Deus está restaurando famílias que estavam brigadas. E o Senhor está expulsando o demônio da briga, da contenda. Deus está trazendo paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é Jeová Shalom. Hoje o Senhor diz para a sua igreja e para todos que estão me acompanhando online: há uma unção de libertação, a unção quebra todo jugo. A palavra do Senhor está agora no teu coração. O Senhor te ama e os planos que Deus tem para você são planos maravilhosos, e Ele começou a boa obra, Ele vai completar essa boa obra. Você não foi chamado para ser capacho do diabo. O Senhor te resgata do monturo, do pó, para estar por cima, para sentar diante dos príncipes, diante dos reis, porque o Senhor exalta o humilhado nesta noite. E o Senhor quebra todo decreto maldito. Você é bendito do Senhor, você é amado do Senhor, você foi escolhido pelo Senhor Jesus. E Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Toda honra, toda glória damos a Ti, Jesus. O Senhor morreu e ressuscitou, vivo estás. Tu és o primeiro, Tu és o último. Tu és o alfa, ômega, o princípio e um fim. Senhor, eu creio que há solução para o Brasil, Pai. Aos olhos humanos, nosso país, Senhor, estava passando por um momento de turbulência, mas Senhor, nós somos o remanescente que acredita que Deus vai intervir nessa nação, que Deus vai fazer uma limpeza nessa nação, e que Deus vai demover esses corruptos, e Deus vai trazer cura para essa nação, porque está escrito: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei o Brasil. Eu creio, o Senhor vai sarar essa terra, Senhor. Eu creio, Senhor. Quem é o homem para impedir a voz de Deus? Se o Senhor liberar a tua palavra, o Senhor, Pai amado, fará uma obra extraordinária nessa nação. E nessa nação, eu creio, sairá profetas, sairá profetisas para os quatro cantos da terra, Pai. E vão dizer: coisas boas estão saindo do Brasil, porque essa nação é do Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo a cura do Brasil, a cura financeira, a cura, ó Deus, na área de segurança, a cura na área da educação, a cura, Senhor, na área de violência, a cura, Pai. Intervenha nessa nação, Senhor. Intervenha nessa nação, Senhor. Eu declaro ainda nesse primeiro semestre, Senhor, poderosos começarão a cair por terra, Senhor. Homens que se acham intocáveis, corruptos que se acham deuses, cairão por terra, porque a voz do Senhor é poderosa. Eu profetizo: até julho haverá quedas de poderosos que vão para a prisão, porque está escrito Números 1, ou melhor, Naum 1:3, Deus não tem por inocente o culpado. Eu declaro a justiça de Deus nessa nação. Senhor,
varre essa nação, Senhor, e demova esses principados de violência, principados, Senhor, de prostituição, principados de corrupção. Varre essa nação, Senhor, traga justiça, Senhor. Senhor, haja nesta nação de uma forma sobrenatural, porque eu creio na voz do Senhor. Quando Deus levantou a Moisés e ele tinha a autoridade do Senhor, ele disse para Faraó: deixa meu povo ir, porque chegou a hora da libertação. E aquele homem ousou a impedir a voz do Senhor, e o juízo veio sobre todo o Egito. E Faraó teve que dizer: vá embora, porque contra o teu Deus não poderemos contra ele. Ele é um maioral. E eu declaro, Pai, salvação para nossa nação, Pai. Porque hoje a gente não sabe a quem recorrer, mas nós recorremos àquele que pode intervir. É o Senhor Deus dos exércitos, é Ele, Pai, que pode todas as coisas. Sara o nosso Brasil, Pai, e traga dignidade na nossa nação, e abençoa as famílias da nossa nação. Abençoa as famílias, Pai, restaura as famílias, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo desde agora para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite no nome de Jesus.